Olá, sou Cláudio Fernando e hoje eu quero falar sobre a melhor série da Marvel, Loki segunda temporada. Então senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não sabe ou não lembra, dando um contexto da primeira temporada, depois que Mobius, Sylvie e Loki descobrem que tudo o que estava acontecendo na AVT era uma farsa e estava sendo controlado por aquele que permanece, que seria futuramente um dos grandes vilões do multiverso, após ele conquistar todo o seu império e construir a AVT, ele está ali controlando todo o fluxo do tempo e também do próprio multiverso, tirando o livre-arbítrio das pessoas, como também a vida das pessoas, que até porque a AVT ela sai podando vida por vida, que está atrapalhando o fluxo do tempo. E descobrindo isso, a Sylvie fica muito frustrada, visto que ela foi impedida de viver com sua mãe, a AVT impediu isso, e aquele que permanece ele dá duas opções para Loki e para Sylvie, ou ficar no lugar dele, ou matar ele. E a Sylvie frustrada acaba matando ele, isso faz todo o colapso da linha do tempo e do multiverso acontecer. E ela depois manda o Loki para outro tempo, na verdade ela manda para uma linha do tempo, onde ele descobre que está com uma anomalia temporal, onde ele tem uns colapsos de tempo e coisa assim, ele fica se mexendo e tal. E isso acaba atrapalhando um pouco toda essa jornada do Loki e faz com que as pessoas esqueçam dele. Então, além de consertar tudo o que está acontecendo em relação ao multiverso, em relação a Sylvie, em relação aos seus amigos esquecerem, o Loki está um pouco na dúvida e receoso de em qual propósito ele deve seguir. E antes de dar início da ficha técnica, eu queria falar um pouquinho sobre a primeira temporada, até porque esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre o Loki, então se você está gostando, deixa aquele like. E sobre a primeira temporada, eu já poderia dizer que eu achei um pouco ok, eu fico ali entre a nota 6 e 7, na verdade eu dou um 7 até, porque eu achei uma série muito de apresentação. E aqui a gente vê, na verdade a gente viu, que era uma apresentação muito sobre o multiverso e sobre o Kang, que é aquele que permanece. Então foi muito, como posso dizer, expositiva até, mas ainda assim ela agrega muito, não só pelo personagem do Loki, mas ela traz aqui o Mobius, né, que junto com o Loki trouxe uma química maravilhosa, como também a própria Loki e os Lokis em si. Porém, ainda consegue surpreender a gente, visto que aquela primeira temporada era muito sobre o que o Loki estava procurando assim pertencer. E depois disso ele descobre que está querendo pertencer àquele mundo ali com seus amigos. Enquanto essa segunda temporada, para mim, é muito sobre propósito. A descoberta do propósito do Loki. Visto que ele até fala, né, acho que é no primeiro filme do Thor, que ele está fardado a um propósito glorioso. E a gente vê que até então ele nunca teve. Então a gente vai acompanhando um pouco nesse desenvolvimento do personagem até aqui. E eu diria que isso tudo é mérito para quem planejou a série, que foi o Michael Waldron, e que enquanto na primeira temporada ele foi o roteirista principal, aqui ele está como produtor executivo. E diferente da primeira temporada que tivemos uma diretora para todos os episódios, aqui tivemos alguns diretores que fizeram mais de um episódio e temos também um novo roteirista. E dando ênfase na direção, temos o Justin Benson e o Aaron Mohier, que eles fazem o episódio 1, 4, 5 e 6. E para quem viu o sexto episódio, sabe que é digno de cinema. Tanto em qualidade técnica como também visual. Na verdade, eu acho que em relação a tudo, o episódio 6 foi o grande destaque dessa temporada, que fechou com chave de ouro. Já no roteiro, temos aqui o Eric Martin, que diferente da primeira temporada, que foi o Michael Waldron, aqui ele tem um certo destaque, que até serve como título de curiosidade aqui. A primeira e segunda temporada, principalmente a segunda, ela não teve regravações. Isso facilitou a gente ver como estava coesa a narrativa que eles queriam mostrar, como mal teve regravações ou mudanças de planos do que queria ser mostrado. Isso dá um certo conceito para aquele roteirista, em como ele estava planejando tudo aquilo que ele queria escrever, que ele queria apresentar para a gente durante as temporadas que foram mostradas. E complementando sobre a direção e sobre o roteiro, eu acho que essa sutileza e essa coesão narrativa facilita a gente se empolgar com Loki. Essa questão de mudar, de transicionar de elemento para elemento, por mais que a gente não entenda certos conceitos, a gente consegue absorver a mensagem que quer passar. Que eu acho que é isso que falta na Marvel. A Marvel ultimamente está tendo uma certa crise, mas eu vejo que não é porque a qualidade caiu, mas sim todo aquele desejo de transmitir aquela emoção e toda aquela narrativa, até mesmo simples, mas de uma forma muito emocionante, ela deixou a desejar. Então a gente vê aqui em Loki um roteiro muito coerente, mas ele ainda assim com grande carga de emoção, como também de atuações, que aí logo em seguida eu quero falar aqui um pouquinho sobre os personagens. Dando início aqui nos personagens, já poderia falar aqui que apesar de ser um núcleo muito enxuto, é um núcleo muito de peso, principalmente agora nessa segunda temporada. Que aqui temos o Ke Huy Quan, onde ele até fez tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e pra mim, ele rouba a cena em Loki. É um personagem, é um ator na verdade, muito carismático, então eu até fiquei receoso em ter colocado ele, eu pensei que teria sido devido a todo o hype de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas é que o personagem dele é muito bem introduzido, apesar de que
serviu muito pra dar uma explicação de tudo que estava acontecendo, sabe? A maioria dos personagens ali de Loki acabava se tornando um personagem de orelha, visto que o personagem dele só falava elementos complicados, mas como eu falei pra vocês, a direção facilita não a gente entender o que o personagem dele queria falar, mas o resultado de tudo aquilo que ele estava falando. Então foi um personagem muito carismático, muito interessante. Fico curioso se ele pode ser mostrado futuramente, mas ainda assim, foi uma ótima adição para a série Loki da segunda temporada. No caso do Owen Wilson, que ele faz o Mobius, eu nunca falei sobre ele na primeira temporada porque não tem vídeo, mas poderia falar aqui que o Owen Wilson, vejo como ele traz uma atuação muito sutil, muito natural e muito simples. E quando ele tá com o Tom Hiddleston fazendo Loki, eu acho que a química é perfeita, não só as próprias, como eu posso dizer, interações de animação, de trocas ali, de piada, comédia, mas também momentos mais melancólicos. A gente vê que ele tá um personagem muito mais pensativo, mais contemplativo, se questionando mais, onde traz uma nova roupagem para o personagem, que eu até diria que o desfecho é tão impressionante como o personagem do próprio Loki. Sobre o Jonathan Majors, eu só poderia dar elogios aqui. Aqui ele vem com um novo personagem que é o Victor Timely. Nem se preocupe que isso não é spoiler, mas que é uma das variantes do Kang. Mas ainda assim, o Jonathan Majors, ele rouba a cena, seja em várias facetas e em formas de variantes aqui, mas também relembrando aquele que permanece. É muito interessante a gente ver várias formas daquele que permanece do que a gente já visto na primeira temporada. A gente achava que já entendia um pouco aquele personagem, mas pelo visto ele é muito mais complexo do que a gente já pensa. Então o Jonathan Majors, ele agrega muito para a série Loki, apesar de que eu acho que ele vai ser deixado de escanteio devido a todas as suas polêmicas, mas ainda assim ele brilha muito aqui nessa temporada. Sobre a Sophie DiMartino, que faz a Sylvie, aqui ela é um pouco deixada de lado, que diferente da primeira temporada, que ela teve um certo destaque, não só em questão de apresentação, desenvolvimento, mas também até mesmo pelo final, que ela mata aquele que permanece. Aqui ela tá muito no escanteio, mais no canto, porque eu acho que estão dando mais ênfase e desenvolvimento pro nosso personagem principal. Mas ainda assim, é uma baita de uma atriz. Ela é o tipo de atriz que não precisa estar falando ou tendo muita cena. Ela ali, só pela sua expressão, pela sua linguagem corporal, ela já tem muito a dizer. Tanto que tem uma cena no episódio, eu acho que é o 4 ou é o 5, em que a personagem tá desmoronando, ela bota um headphone e tudo tá acontecendo ali com ela, que eu já diria que pra mim é uma das cenas mais bonitas da própria Marvel em si. Então eu acho que isso agregou muito, não só para a própria personagem, no que ela tá pensando, mas também no todo o desenvolvimento da própria série. Tanto que no final, sem dar spoiler aqui, a personagem agrega muito para toda a decisão do que acontece no final. Então a gente vê que ela, ainda assim, ela tem um certo papel muito importante na trama da segunda temporada de Loki. No caso de Loki, deixaremos um pouquinho pro final, e eu queria falar um pouquinho aqui sobre a cinematografia, que é feita pelo Isaac Bauman, que faz um excelente trabalho aqui. Como eu falei para vocês, Loki tem um destaque muito grande em relação aos outros trabalhos da própria Marvel em questão de série. É um trabalho aqui que é nível filme, muito bom, que mesmo sendo feito em CGI, grande parte das cenas, a identidade visual que é mostrada ali tem um grande destaque. Tipo, pegando até mesmo o Homem-Formiga como exemplo, né, que temos várias cores, vários momentos ali, luzes no reino quântico, coisas coloridas e tal, mas ainda assim não tem um certo peso ou importância, é tipo tudo muito do mesmo, tudo muito orgânico e tipo não tem vida, sabe? Então aqui em Loki, ele traz uma própria identidade, ele traz uma certa beleza, sutileza e de momento pontual. A própria VT, por exemplo, que é um local fora do tempo, é quase uma coisa meio espacial. Ainda assim, quando a gente tá dentro, a gente tem uma certa imersão, uma certa paleta mais alaranjada. Quando tá muito ali com Loki e Sylvie, a gente tem muito elemento do verde. Quando se trata do aquele que permanece, tem muito do azul, do roxo. Isso acaba agregando muito com a própria identidade visual, sem falar as partes em questão do espaço, o fluxo do tempo, as linhas do tempo. O episódio 6, quem sabe que viu, sabe o quão é surpreendente a questão visual ali mostrada. Então eu acho que o Isaac Bauman, ele faz um excelente trabalho aqui. Sobre a trilha sonora, também não poderia deixar de falar da Natalie Holt. Ela faz um excelente trabalho aqui. Ela dá uma identidade única aqui em Loki, onde a gente tem muito elemento de ficção científica. Só de olhar o tema da série do Loki já lembra toda essa questão de química, laboratório, física, tudo que está acontecendo no espaço ou naquele momento do fluxo do tempo. Então, a trilha sonora, ela agrega muito, principalmente em momentos épicos. Mais uma vez, ressaltando o episódio 6, mas também em outros momentos que o Loki tem um certo destaque aqui. A cena da Sylvie, por exemplo,
que eu vou adentrar um pouco na parte com spoiler, é muito digna de cinema. Então, toda a trilha sonora, toda a identidade visual agrega muito aqui para a série ser uma grande história que vai ser contada. Então, para mim, meu veredito sobre a série Loki é que ela traz uma coesão narrativa muito grande. E sobre todos esses elementos somados, isso facilita em como a história vai ser contada. Como eu falei para vocês, a cinematografia, a trilha sonora, as atuações, tudo ali que está acontecendo agrega muito para a história. Nada ali se perde. Tudo que quer ser contado é mostrado. Claro que trago algumas ressalvas aqui. O próprio personagem do Ouroboros eu acho que poderia ter um certo destaque, até mesmo explicação um pouco mais dele, mas eu acho que eles acabam dando mais espaço para o Loki brilhar aqui, sem falar no próprio Victor Timely, entre outras coisas, mas ainda assim tudo o que quer ser mostrado e contado aqui tem um certo peso e importância na narrativa, e como eu falei para vocês, nada se perde, e isso facilita muito em que a gente quer assistir, como a gente abraça essa própria história, sem falar também na própria pauta do multiverso. É um assunto que acaba se embananando um pouco no que quer ser mostrado, mas ainda assim a gente lembra que por trás de todo o multiverso sempre é uma história sobre escolhas, e aqui a gente vê muito isso sobre o Loki, e que dentro de todo o multiverso sempre haverá escolhas, e dentro dessas escolhas terão propósitos, e desses propósitos serão ou gloriosos ou dolorosos. Então no final pra mim, Loki termina com chave de ouro, e minha nota pra essa série, tava pensando muito, é minha nota 9. Ele encerra aqui pra mim como a melhor série da Marvel. E agora começa a parte com spoiler, então se você continuar aqui, que fique avisado. Como eu falei pra vocês, tudo tá se desmoronando na VT depois que a Sylvie matou aquele que permanece. O próprio Loki não tá conseguindo parar no tempo certo devido ao deslize temporal que tá acontecendo com ele. E isso acaba sendo até mesmo um pouco irônico, visto que o próprio Loki, que é um deus, que mesmo sendo um deus e vivendo por centenas de anos, Loki nunca desfrutou do seu tempo. Direcionava todo o seu tempo no seu ego, em mentiras, poder, conquistas, armas e destruição, e nunca nos outros que desejavam o bem dele, seja aproveitando o amor de sua mãe, ou o orgulho que seu pai tinha por ele, ou a amizade e admiração do seu irmão, que quando pôde compartilhar isso, foi feito por outra variante, e bem, sabemos o fim que ela teve. E como falei pra vocês, essa busca por poder, essa busca para o lugar que ele pertencia, foi vista na primeira temporada, que aqui mostra que o lugar que ele pertence, no final de tudo, eram seus amigos. Mas ainda assim, Loki trazia uma certa parcela de egoísmo, que mesmo ele descobrindo como controlar todo o seu deslize temporal e parando o tempo, voltando de maneiras absurdas no tempo, ele no final de tudo não conseguia arrumar uma solução. Isso fazia ele ficar na dúvida do que realmente precisava ser feito. Tem até um determinado momento que eu gostei muito, que ele volta no tempo para falar com aquele que permanece, e aquele que permanece sabe que aquilo está acontecendo com o Loki. Isso é até muito interessante a gente ver do personagem, aí ver como o Loki dominou tudo ali em relação ao tempo, e ele vai falando junto com o próprio Ouroboros também, como ele precisa fazer certas coisas para saber tudo aquilo. E é muito interessante como a direção trabalha muito bem aqui, que o Ouroboros e o Victor Timely falam que para ele aprender tudo aquilo precisava de ser séculos ou centenas de anos. E a gente acha que vai passar centenas de anos ou coisas assim de Loki estudando, mas já mostra ele já tendo estudado e já voltando no tempo. Então a gente vê como a direção ela é muito ligeira em contar tudo aquilo que está acontecendo, na cena que aquilo está acontecendo. Visto que o tear da linha do tempo, ele estava se desmontando, porque quanto mais o tempo passava, mais linhas iam se formando. E o tear era sempre destruído. E como o próprio Kang falava, o tear não era um controle da linha do tempo. Em algum momento ele seria destruído, só que o Kang sempre refazia. E o Loki achava que refazer um novo tear ia ser a solução de tudo, mas não era a solução de tudo. Então, devido a essa volta no tempo, a esse desespero do tempo, ele acaba tendo que conversar com o próprio aquele que permanece, entendendo um pouco do que pode ser feito. E aquele que permanece só dá duas opções, ou ficar do lado dele, ou matar a própria Sylvie. E isso é muito interessante, porque aqui a gente tem um dos melhores momentos, não só como também que eu queria falar aqui, da Sylvie vendo tudo virando um, como posso dizer, macarrão praticamente, e escutando música, e a música é muito sobre tudo que tá se desabando, desmoronando, né, ficando a fios, e ela sentindo tudo aquilo. A gente vê o Loki conversando com ela, parando o tempo para falar com ela, e parece que é um diálogo entre eles mesmo, visto que são duas variantes de Loki. Enquanto o Loki tá muito na razão e a Sylvie tá muito pela emoção. E ela acha que ele vai vir pra matar ela, e ela diz pra ele buscar uma nova chance, porque todo mundo tem direito do livre-arbítrio. Porém, Loki percebe que
esse fardo e esse propósito dele não vai ser tão simples assim para ele. E aí temos a cena belíssima do 6º episódio, em que o Loki, ele mesmo vai lá consertar o terra mecânico, que na verdade ele não conserta, ele destrói o terra mecânico. É uma cena belíssima dele caminhando e se transformando na verdadeira face do que ele queria ser. Ele sempre fala aqui no decorrer da 2ª temporada que ele é um deus. Muita gente acha até que esse Loki é diferente de tudo que já foi mostrado, mas não. Loki sempre foi assim, só que ele nunca teve a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro valor, de extrair o seu máximo. E com aquelas pessoas, ele viu que era ali que ele se pertencia. E foi ali que ele buscou seu propósito e encontrou seu propósito. Porém, esse propósito herdado não é tão simples assim. Ele tem um certo fardo. E o fardo que ele tem que carregar é justamente ficar segurando todas as linhas do tempo ali sozinho. Apesar de que ele está acompanhando tudo que está acontecendo em sua volta. Então, para mim, é um grande desenvolvimento aqui. Para mim, foi o melhor desenvolvimento de todos os personagens da Marvel. E como a gente pode ver também em relação a tudo que aconteceu na AVT. Loki deu o livre-arbítrio em relação à própria AVT. A gente vê também que talvez o Kang não seja mais um problema em relação à própria Marvel. Se a Marvel quiser descartar o Kang e o Jonathan Major, ela pode fazer isso, porque o encerramento de Loki até conseguir amarrar essa ponta. Porque Loki agora vai estar sempre pedindo que o Kang avance. Isso facilitou muito, não só para Marvel, mas também para toda a narrativa do Loki que ali se encerra. E como eu falei também dos próprios personagens, como eu falei para vocês, o Ouroboros eu acho que poderia ser mais mostrado ali. Como também o próprio Victor Timely. Depois que tudo se encerra, aí não vê o que acontece com o Victor Timely. Então eu fico pensando, será que ele voltou no tempo? Será que podaram ele, apagaram a memória dele? Então ficou um pouco vago esse acontecimento aqui em Loki. E aí a gente viu aqui também um pouco sobre o Mobius e a Sylvie. O Mobius acaba tendo suas memórias recuperadas e entendendo de onde ele passa no tempo, né? Ele tem uma família ali com seus filhos. E é um pouco tão triste, na verdade é muito triste, como também o caso do Loki aqui. O Mobius, ele não volta para a vida que ele tinha antes, ele só observa a vida que ele poderia ter tido, na verdade que ele tinha ali com seus filhos. E a Sylvie até pergunta se ele vai fazer alguma coisa, e ele só diz que quer passar o tempo ali olhando e observando tudo. É até interessante que nessa cena aí tem uma parte meio esverdeada, meio amarelada, como se o Loki estivesse observando tudo aquilo ali. Que a Sylvie até fala que o Loki tá ali com eles. E de fato ele tá, porque ele tá observando tudo. Enquanto a Sylvie, ela sente que agora o seu livre-arbítrio começou. Então a gente vê que o Loki teve esse encerramento um pouco melancólico, sozinho. Ele não conseguiu o que quis tanto, mas ainda assim ele termina de uma forma muito gloriosa. Então pra mim foi uma série sensacional, ela quis mostrar tudo do melhor que a Marvel pode mostrar. Não acho que vai ter uma 3ª temporada, mas com certeza o Loki irá aparecer e com certeza ele irá brilhar novamente. Então se você gostou, pense em ver ou já viu o Loki, comenta aqui embaixo, comenta também aqui a série que você quer que eu fale aqui da Marvel ou o filme. Então é isso e até a próxima.